Olá, queridos, graça e paz. Lucas capítulo 17. Jesus está conversando com seus discípulos. No versículo 4, Jesus diz: olha, se alguém vier até vocês e ofender vocês 7 vezes em um dia, vocês devem perdoar se esta pessoa vier também 7 vezes lhe pedindo perdão. Jesus estava dizendo para eles: cada vez que uma pessoa lhe ofender e vier até você pedindo perdão, você deve perdoar esta pessoa. Quando os discípulos ouviram isso, os seus corações ficaram perturbados, porque aquilo mexia com o ego deles. E então eles olharam para Jesus no versículo de número 5, do capítulo 17 de Lucas, e eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos estavam dizendo para Jesus: olha, Senhor, nós não temos uma fé tão grande para poder realizar isso que o Senhor está nos pedindo, perdoar todas as vezes que alguém nos ofender. Aquilo era algo grande demais para os discípulos e que na concepção deles, eles precisavam de uma fé maior para poder realizar aquilo. No versículo 6, Jesus diz para eles: se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: saia daqui e vá para o meio do mar, e esse monte vai obedecer. Isso vai acontecer. Jesus não estava falando para os discípulos sobre um tamanho ideal de fé. Jesus estava falando para os discípulos sobre a medida da ação. Os discípulos argumentaram com Jesus sobre a questão de perdoar ou não perdoar, dizendo que eles ainda não tinham uma fé no tamanho ideal para fazer com que isso acontecesse. Mas Jesus olhou para eles e disse: olha, se a fé de vocês for tão pequenina como o tamanho de um grão de mostarda. Jesus sabia que eles nunca contariam com uma fé daquele tamanho. Jesus sabia que no íntimo deles, eles se sentiam ou sentiam que a fé deles era maior do que aquilo. Então Jesus estava ensinando para eles, e isso fica uma lição para mim e para você, que a fé não é medida por tamanhos, a fé é medida por ações. Aquilo que mede a fé é a ação. Jesus estava dizendo: a questão não é o tamanho da fé que vocês têm, a questão não é a medida do comprimento, da largura ou da altura da fé de vocês, a questão é a ação que esta fé tem na vida de vocês. Jesus estava dizendo para eles: se vocês agirem, se vocês colocarem a fé que vocês têm em prática, então vocês vão conseguir perdoar, então vocês vão conseguir realizar aquilo que eu estou pedindo para vocês. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei se você está com medo de tudo isso que está acontecendo, de pandemia, dessa doença que estamos enfrentando. Alguém esta semana me mandou uma mensagem e disse: pastor, eu estou com medo de tudo isso que está acontecendo. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero dizer para você que, independente do tamanho que você acredite que seja a sua fé, eu quero dizer para você que, se você colocar ela em ação, ela vai produzir os resultados que você espera. A Bíblia diz que a fé é a certeza, que a fé é o firme fundamento. A fé não é medida por tamanhos de largura, de comprimento ou de altura. A fé é medida pelo poder da ação. Se você colocar a sua fé em prática, o impossível vai acontecer. Jesus disse: se você disser a este monte: saia daqui e vá para o meio do mar, isso vai acontecer. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, e isso ecoa para nós hoje. A questão, Jones, a questão, meu irmão, não é se você tem uma fé no limite correto aos padrões humanos. A questão é o que você está fazendo com essa fé. A fé tem que levar você a dizer, a fé tem que levar você a profetizar, a fé tem que levar você a proclamar. Então, se você agir com fé, os resultados virão. Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. É verdade que nós estamos passivos a enfrentarmos tantas lutas e dificuldades que este mundo está passando. Mas é verdade que aquele que está conosco é poderoso
como disse o apóstolo Paulo, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Dentro de você há o poder dos poderes. Dentro de você há o Espírito Santo e ele pode agir conforme a sua fé. Então bote a sua fé em prática. Diga para o monte se mover e ele vai se mover. Diga para que as coisas entrem em ordem e isso vai acontecer. Profetiza, abra a tua boca, bote a tua fé em ação. Que a sua fé seja medida pelas suas ações e não por medidas humanas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que a sua semana seja uma semana cheia de paz e de vitória para a glória de Deus.